Oiê, boa noite, tudo bem? Então, no caso, estou fazendo a primeira live da minha semana de pré-lançamento. Vou arrumar o filtro aqui. Muito feliz neste momento. Olá, tudo bem? Olá, bem, Jean, Carla, tudo bem? Gente, seguinte, estou fazendo a minha primeira live, né, da semana de lançamento. Vou fazer agora lives durante toda a semana. Na terça-feira eu vou fazer live com a Carla Miller, Prestine Miller. Ela vai falar sobre como ela é uma mãe desesperada muitas vezes. Ela tem um filho que é incrível, o filho dela é autista, e como ela se redescobriu sendo uma mãe desesperada. Tá? Então, na terça-feira, às 19h30, vou falar com a Carla Martini, ou Carla Miller. E na sexta-feira, eu vou ter uma live falando sobre como eu consegui fazer este livro por um edital público. Muitos de vocês... Ah, a Carla tá dando boa noite, tudo bem? A Bruna, olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, na sexta-feira, eu vou falar como eu consegui participar desse projeto de edital público. Eu estou tentando uma parceria para que alguém da Secretaria de Cultura possa falar comigo. Está para abrir um novo edital. Então, assim, mais um edital de apoio à cultura de Jaraguá do Sul. Assim, todos os municípios têm várias datas, mas aqui de Jaraguá do Sul ainda está para abrir esse ano, com certeza vai sair mais algum. Então, quem tem interesse de se inscrever em projetos públicos em que a prefeitura paga para você, para receber, e você recebe esse dinheiro para poder, de alguma forma, fomentar a cultura da sua cidade. Então vai ser bem interessante, bem sensacional, tá? Eu vou fazer de tudo para que vocês tenham uma experiência, para que entendam mais ou menos como funciona todo o processo de classificação e para que, se vocês têm interesse de participar de algum projeto, possam vir a participar nesse próximo edital, já que vai ser lançado ainda este ano, tá? A gente não tem data, mas estou tentando conversar com a Secretaria de Jaraguá do Sul para ver, a Secretaria de Educação, não, Secretaria de Cultura, para ver se alguém de lá fala comigo nessa live. Vai ser às 15 horas na sexta-feira. E... Ah, esqueci... não, tá certo. E no domingo, mais que especial, estou super ansiosa por esse dia. Vai ser o lançamento, então, do meu livro Crônicas de uma Mãe Desesperada, que tem ilustração da Laura. A Laura tá aqui pela oficina do Ursulino, tá? E... Ai, gente... É sério, o livro tava legalzinho, assim, sabe? Mas depois que a Laura ilustrou, meu Deus do céu, ficou formidável, fantástico, interessante, assim, ficou mágico mesmo, ficou muito lindo. Ela conseguiu mesmo deixar as situações mais desesperadas de uma forma, assim, linda e inusitada, assim, sabe? Muito, muito fofo, assim, tá realmente incrível. Então, dia 29, quem é de Jaraguá do Sul e região, por favor, estão convocadas as mulheradas, principalmente, homem também pode ir, mas já vou falando assim que é mais um evento de mulher, tá? Não vou fechar a porta se você for lá, mas vai ter música ao vivo com a Bruna Martins, então cantora, ela canta um pouco de tudo, um pouco mais MPB, aquele som ambiente gostoso que todo mundo gosta, e vai ter, eu vou fazer uma contação de algumas crônicas, né, do livro, vou ler para vocês, a gente vai debater sobre alguns temas nesse interim, e também vamos ter autógrafos, então, todo mundo que for lá no dia, no espaço Spoon, que fica na Rua Itália, no Amizade, número 80, tá, é uma rua sem saída, é uma servidão, tipo assim, muito fácil. Quem é de Jaraguá do Sul, é na rua, realmente, do Hospital Jaraguá, né, na Rua da Canarinho, e um pouquinho mais pra frente da Canarinho você consegue já entrar, é uma rua sem saída, então bem fácil, bem acessível mesmo. Acho que do centro fica não dá 5 minutos realmente. Mel, imagina, começou tudo com você pensando nisso tudo, muito, muito, muito feliz. A Laura tá super ansiosa também pra receber o livro, gente do céu, vocês não têm noção como o coração bate a mil, porque tipo assim, é seu filho que nasce, literalmente. Então é uma coisa assim, eu tô super curiosa, o livro ainda não chegou, gente, vai chegar na sexta-feira, meu Deus do céu, e o desespero de pensar que eu vou lançar o livro no domingo e o livro só vai chegar em minhas mãos na sexta-feira, então dá um certo nervoso.
Tô bem empolgada para esse lançamento. Por quê? Porque o primeiro livro, que foi o presente de aniversário, também ilustrado pela Laura, a gente estava no auge da pandemia, foi impossível fazer. Agora, com a questão das vacinas, a maioria da população sendo vacinada, o retorno acontecendo gradualmente. Então, a gente está mais esperançoso que vai ser um sucesso. Lógico, todo mundo que for precisa usar máscara, tem que ter passar álcool em gel. Então, assim, as normas de segurança ainda continuam, mas a gente vai conseguir fazer um evento assim extraordinário, porque eu estou mega ansiosa, tá? Mães que forem levar seus filhos, saibam que vai ter uma cama elástica lá, tá? Se quiserem, então, levar. Não é um espaço muito grande, tá? Lá não é um espaço muito grande, mas ele tem duas áreas. Uma área externa, que é bem fofinha, bem legal, e tem a área interna. Todo mundo que for não paga nada, tá? É gratuita a entrada, mas, contudo, entretanto, é um lugar que oferece comida, alimentação e bebida. Então, quem for consumir alguma coisa, né, vai ter só o custo da consumação. Se também não quiser consumir nada, tá tudo certo, fiquem tranquilos. O espaço é lindo, chama Spoon Gastronomia. Entrem no no Instagram deles. Ai, vocês vão amar. Tá muito fofo. E vão me ver também no domingo, tá? Então tá. Mas para não me enrolar mais, do que eu já me enrolei nessa introdução, tá? Eu quero falar assim, essa live, lembrando que todo esse projeto, ele é viabilizado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, daqui da cidade. É um edital de apoio. Tá? Eu vou falar mais sobre isso na sexta-feira. É um edital de apoio à cultura de Jaraguá e o número dele é o 134 de 2020, tá? Então, só para quem quiser saber, são as formalidades que também são exigidas. E como é que nasceu esse livro? Assim, a maioria das pessoas já conhece um pouco dessa história, mas é sempre legal deixar registrado. Em 2020, né, no começo de 2020, então eu estava para nascer o meu filho, e ele nasceu no dia 19, ou seja, um dia depois, 19 de março, um dia depois que fechou tudo. Então, no dia 18 praticamente foi fechado tudo aqui em Santa Catarina, e ele nasceu no dia 19. Ainda existia muita apreensão em relação ao vírus, assim, ao corona. A gente não sabia nada, a gente estava assustado, a mídia estava alardeando, fazendo assim... Nossa, não que não seja perigoso, mas a mídia fez um papel muito drástico de assustar totalmente a população. Eu lembro que acabou coisa no mercado, porque as pessoas estavam assustadas, assim. Então, bastante gente, neste momento, foi para home office, para que tentassem estabelecer algum jeito de melhorar o sistema de saúde para que não entrasse em colapso, visto o que tinha acontecido na Itália e em outros países onde a doença se alastrou rapidamente, tá? Então, depois que aconteceu isso, dia 19 de março nasceu meu filho, e eu tinha uma menina nessa época, né, que ele nasceu de 18 meses, né, a Marjorie. Então, o Lorenzo nasceu dia 19 de março e a Marjorie estava com 18 meses até então. Eu fiquei com 2 bebês em casa. Na mesma época, eu fiquei com meu marido também em casa. Ele tinha sofrido uma contusão, ele estava bem machucado assim da perna, então ele ficou afastado, fazendo fisioterapia durante quase 3 meses, então ele também ficou afastado. Então ficamos nós 4 totalmente isolados durante praticamente 2 meses, assim. Nessa época foi bem importante, foi bem bom, assim, ele estar do meu lado, porque ele me ajudou muito mesmo com o pé machucado, assim, com um pouco de problema na mobilidade, mas mesmo assim ele estava ali presente e assim foi fantástico, assim, esse começo. Toda mãe sabe o quanto é difícil, assim, esse início, assim, que nasce, porque é muita incerteza. Você tá conhecendo aquele novo ser, você já ama ele de paixão, mas você tá conhecendo naquele momento que ele nasce, que ele sai de dentro de você e você começa a sentir como é que é o gênio dele. Toda criança é diferente, eu posso dizer isso com certeza, porque agora eu tenho 2 filhos, então dá pra comparar bastante. E a menina exigia muita atenção também, né? Porque ela era um bebê, então imagina que eu tinha 2 bebês. 2 que usavam fraldas, 2 que mamavam. Assim, ele mamava leite materno, né? Mas ela ainda mamava na mamadeira, toda aquela coisa de bebê mesmo, assim. 1 ano e meio ainda é muito bebê. E aí depois o Ivandro voltou a trabalhar. Quando o Ivandro voltou a trabalhar, foi um choque, assim, literalmente, porque eu me vi sozinha em casa com 2 crianças. Não tinha creche, a gente ficou o ano de 2020 totalmente
sem educação presencial, tanto eu quanto as crianças. Meu contrato de licença maternidade se encerrou em setembro, ou em agosto para setembro, então eu voltei, acho que no comecinho de setembro, mas eu também fiquei em home office. E aí, tipo, eu fiquei meio louca, assim, meio desesperada, meio surtada. No começo, quando o Ivan tava mais fácil, mas depois a rotina da casa, com 2 bebês, assim, sem poder sair, sem poder respirar. Às vezes a gente saía, assim, à tarde para dar uma caminhada, mas, nossa, era bem desgastante, porque realmente eu tenho uma vida social bem ativa. Nossa, a gente sempre saiu muito, eu e o meu marido. E ficar em casa com 2 bebês realmente foi muito, muito louco. Eu acho que essa é a palavra que define, porque é assim, do nada, do dia pra noite, é muito estranho, realmente. E aí eu comecei a escrever vários textos. Eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever. Na verdade, eu tenho um pouco de preguiça, mas eu sempre escrevi muito, né? E eu escrevia bastante para meios acadêmicos, fazendo muito trabalho científico, né? Mas nunca tinha escrito assim para entretenimento. Tanto que aí eu comecei a escrever e comecei a postar tudo que acontecia nas redes sociais com as crianças, né? Então, postava de todas as formas, assim, falava muito do meu dia a dia, das peripécias. E eu me inspirei muito nas crônicas, porque as crônicas falam muito do dia a dia, então coisas que aconteceu comigo poderiam estar acontecendo com qualquer mulher em qualquer parte do universo. Então, meio que eu fui me inspirando muito na voz de um autor que eu amo, que é um autor brasileiro, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu tinha trabalhado crônicas com... Ah, muito obrigada, Bruno. Eu tinha trabalhado crônicas com os meus alunos no ano anterior para Olimpíadas de Língua Portuguesa, então é uma coisa que estava muito afiada em mim. Como eu trabalhei muito com eles, a gente estudou várias crônicas, fizemos vários trabalhos juntos e aí, assim que a gente foi trabalhando, escrevendo e fazendo as crônicas e acontecendo, estava muito fresco na minha memória o jeito de escrever crônicas, né? E aí fui publicando os textos no Facebook. E assim, vocês, de verdade, assim, quem tá aqui, quem provavelmente vai me assistir, vocês me deram muita força. Falaram assim, nossa, que legal como você escreve bem, publica um livro, faz um livro. Mas é aquela coisa assim, nossa, que ideia bacana, mas que difícil, né? Ah, amiga inteligente e dedicada. Muito obrigada, Nani. Muito obrigada. A Eliane é um amor de pessoa, uma pessoa incrível, assim, muito iluminada. E aí eu comecei a ficar empolgada com essa ideia, assim. E eu acho que quando você quer muito uma coisa, as coisas começam a conspirar a favor de você, né, no caso. E aí, por conta disso, que eu comecei a escrever muito texto e publicar muito texto também, eu comecei a estudar muito sobre marketing digital naquela época, assim, como... fazer coisas pela internet, porque eu já tinha a intenção de reduzir a carga horária, porque eu tinha 2 filhos pequenos, então eu queria ficar um pouco mais flexível na questão de horário. Porque a escola é um emprego, assim, que a gente é maravilhoso na questão, assim, de possibilidades. Eu trabalho um tanto de horas, mas eu ganho uma remuneração até que, eu vou dizer que é até decente, assim. Nunca é o que a gente gostaria, mas é uma remuneração decente. Só que eu passo muito tempo na escola, então eu queria passar mais tempo dentro de casa com meus filhos. Mas para isso eu preciso arranjar outro tipo de... Ó, o neném chorando, desculpa, mas ignorem. E aí o que acontece? Queria ter um outro tipo de renda. E aí comecei a estudar marketing digital na mesma época, comecei a fazer texto e comecei a me interessar mais por isso e cada vez mais apaixonada pelo tema. Ignorem completamente o grito da criança, pelo amor de Deus. E aí, muito apaixonada, muito envolvida nisso tudo. Aí tava conversando com a Adriana sobre, ai, nossa, como é que é escrever um livro? Como você se sente? A Adriana Nitzker, ela já tem vários livros publicados. E aí ela falou assim, olha, Mary, eu encontrei o Carlos Schroeder, que ele é editor, e ele me falou que tem um edital aberto agora. Dá uma olhadinha, vê se você se interessa. Gente, de verdade, eu não sabia como funcionava a questão de edital. Oi, Melânia, tudo bem? Oi, Débora também, muito obrigada por estarem aqui. Não sabia como editais funcionavam, não tinha noção, só que eu encarei. Falei assim, tô aqui em casa mesmo, ainda tava no meio da licença maternidade, assim, saindo, acabando, mas falei assim, vou tentar. Já pensou se eu consigo escrever um livro, naquela esperança? Mas também, se não desse certo, bola pra frente, também não tinha muita
perspectiva com aquilo lá, tudo aquilo, tudo, né? E então eu juntei todos os meus textos que eu tinha no Facebook, todos eles, peguei um monte lá dos textos que eu tinha escrito durante esse processo todo, esse ano todo, refiz muitos, assim, reescrevi alguns, né, que eu falei assim, ah, não, isso não cabe. E foi muito engraçado, quando você reescreve um texto depois de, ou você lê depois de um tempo que você escreveu, você acaba voltando. É como se você olhasse para uma fotografia mesmo. Eu via de novo aqueles momentos que eu tinha passado com meus filhos, assim, foi incrível. E eu falei assim, nossa, isso aqui na verdade é um presente para mim, para o meu eu do futuro e para os meus filhos, para que eles se lembrem, olha a situação que a mamãe viveu com a gente e tal. E aí eu fui escrevendo, fui fazendo todas as crônicas, fui montando um projeto bem esperançosa, assim, falei assim, nossa, vai que dá certo. O Carlos sempre me orientando em tudo, assim, uma pessoa inteligentíssima, nossa, muito profissional naquilo que ele fazia, me deu várias dicas de como escrever bem um projeto e tal. E aí fui escrevendo. E aí ele foi passando de fase, porque eu acho que tiveram 3 etapas, mais ou menos. E aí eles foram passando de fase e eu fui ficando mais animada. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha só que legal. Do total, o projeto tinha, acho que o valor de R$12.000, mas a gente receberia líquido por volta de R$9.000 para poder escrever esse livro. E esse valor todo, nenhum fica comigo. Todo esse valor ele fica, na verdade, com a editora, com a gráfica, com várias pessoas, com a ilustradora, enfim, eu não ganho realmente nada. E aí, logo na sequência, assim, menos de um mês, saiu o projeto, que esse era com dinheiro do Ministério da Educação, então, no caso, a nível federal, né, a nível Brasil, só que todos os municípios receberam. Então, cada município implantava como que seria feito, que é o edital Aldir Blanc. E aí eu gostei da pegada, né? Já que eu tava indo tão bem no primeiro processo, aí eu decidi escrever meu segundo livro. Aí esse livro foi um pouco mais corrido, assim, no sentido de pensar o que eu escreveria. E aí eu decidi escrever uma história infantil e eu me apaixonei. Eu acho que esse livro de crônicas vai ser o primeiro e último livro que não seja infantil, porque escrever para crianças é muito mágico, é muito fofo, é muito lindo, assim, não tem comparação. Escrever para adultos é difícil, porque as pessoas não leem muito, né? Assim, não temos um país de muitos leitores. Agora, escrever para criança, aquelas que a gente pode trabalhar na escola, eu acho que o leque de possibilidades aumenta muito mais. Então, aí acabei escrevendo o segundo projeto, só que o segundo projeto era mais rápido, ele tinha um prazo de duração muito menor. Então, ele deveria acabar até março, abril. Então, por isso que eu lancei o segundo livro, né, no caso, primeiro do que o primeiro que foi escrito, que foi feito o projeto, porque ele tinha mais tempo, ele iria até setembro. Então, foi isso que aconteceu, assim, no decorrer de toda a trajetória. Eu resumindo, assim, parece que foi fácil, mas na verdade foram praticamente... Eu acredito que eu tenha começado a escrever ali por volta de abril, maio... Foram praticamente 10 meses assim, de trabalho muito intenso, muita coisa, conciliando 2 bebês, casa, marido. E assim, graças a Deus que eu tenho um marido muito parceiro, mas muito parceiro mesmo. E trabalho na escola que eu voltei. Graças a Deus que minha diretora também, assim, nossa, ela me apoiou muito na volta às aulas. Eu acabei ficando como professora substituta, então a coordenadora, então a Carol, meu Deus do céu, a Ana e a Carol o ano passado foram realmente extraordinárias, assim, no benefício ali, da ajuda, de entender que eu tava com 2 crianças pequenas. E eu acabei conseguindo fazer tudo isso porque eu tinha essa rede de apoio, né? Tanto da escola, quanto do marido, quanto da família e dos amigos, assim. Meu Deus do céu, como meus amigos me apoiaram. Não, vai sim, que orgulho, vai lá, que legal, faz e acontece. Então, assim, eu acredito, eu acho que a mensagem dessa live de hoje, que foi mais para contar para vocês como o projeto surgiu, como todas as coisas surgiram, é que assim, a gente não tem muito noção de onde a vida vai nos levar. A gente não sabe, realmente. A gente vai dando um passo e Deus vai colocando no chão. E ele vai colocando no chão e a gente vai dando outro passo e aí vai se abrindo novos caminhos e a gente tem que decidir quais caminhos que a gente vai. E assim, é o tempo todo. A única coisa que eu acredito é que, assim, Deus faz a parte dele o tempo todo. Só que a gente tem que fazer a nossa, de correr atrás, levantar cedo e correr atrás do que acredita.
Não é fácil. Esse ano eu tô colhendo todos os frutos que eu plantei o ano passado, errando bastante, porque ninguém nasce sabendo, mas tentando aprender e melhorar muito, assim, com todo esse processo. Eu estou extremamente feliz e agradecida por todos que estiveram no meu caminho nessa trajetória. E aí eu convido vocês a estarem aqui comigo na terça-feira, às 19h30, falando com a Carla, que é uma mãe desesperada também, muitas vezes. E ela vai contar um pouquinho como é ter um filho especial, um filho autista. Tá bom? E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu encerrar? Ou quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, que aí eu já leio aqui, deixo registrado. Lembrando, tá? Então, que é um projeto viabilizado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, pela Secretaria de Educação e Cultura, um edital de apoio e fomento à cultura, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá, pessoal, muito obrigada para todos que estiveram presentes. O Xande acabou de entrar, mas eu tô encerrando agora. E então vejo vocês na terça-feira às 19h30, tá bom? Beijo, tchau!